Bom dia, meus irmãos. Que alegria estarmos juntos. Na quinta-feira, dia 18 de março de 2021. Bom dia a todos. Que Deus esteja cuidando, abençoando, guardando a vida de cada um dos irmãos e suas famílias. Hoje, uma quinta-feira aqui chuvosa em Campinas. Graças a Deus por esse tempo, bem fresquinho, início do outono. Deus abençoe a cada um. Deus abençoe a irmã Thelma, a irmã Cláudia, a irmã Rosana, que estão aí acompanhando ao vivo. Se mais alguém está chegando por aí, dê o seu bom dia para estarmos juntos, né? Catiane, bom dia também. Deus abençoe vocês. Salmo 51, verso 18. Salmo 51, verso 18. Nós estamos vendo neste salmo sobre restauração espiritual. E esse tema é tão importante na nossa vida. Nós vivemos um tempo aí no nosso mundo, não só, não é exclusivo da nossa nação brasileira, mas no mundo, a questão da pandemia, a saúde, é uma crise de saúde, é uma crise humanitária, não é simplesmente um fato isolado, mas é geral no mundo todo. E nós vemos que muitas vidas precisam ser restauradas, podemos dizer assim, totalmente, o que refeitas. Quantas famílias perderam pessoas queridas, quantas famílias que perderam aquele que era a base, talvez o chefe da família, ou uma pessoa que era importante de todas as formas, não só na questão sentimental, porque todos são importantes, mas na questão muitas vezes também do sustento, do esteio da família, ou quantos desses estão enfermos. Eu acabei de, de lembrar de um pastor, né, de ver uma mensagem dele, enviaram uma mensagem a ele, que ele está lá, o pastor Roque, está nos Estados Unidos, ele estava com Covid, internado, saiu, e agora a esposa dele, irmã Vilma, continua na UTI, internado, só que ela tem problemas, né? Ela tem algumas comorbidades e precisamos orar muito por ela, para a irmã Vilma. Enfim, há situações que acontecem que precisam ser refeitas, precisam ser refeitas. A irmã Rosana está dizendo que está sem som aí. Todos estão sem som ou só a irmã Rosana? Porque aí eu preciso ver aqui a configuração. Mais alguém está sem som aí? Ou só a irmã Rosana? Não, aqui o som está com retorno, sim. Então, talvez seja alguma dificuldade aí, viu, irmã Rosana? Bom dia, obrigado, irmã Cláudia, pelo retorno também. Bom dia, Delice. O som voltou? Obrigado, irmã. Vamos lá, vamos seguir então. Então, nessa questão da restauração, quantas famílias não precisam, quantas situações não precisam ser restauradas? E ainda mais, pensando quanto vamos imaginar um pouquinho a questão do futuro das nossas vidas, do trabalho, o futuro de muitas coisas pós-pandemia. Quantos, quantas, quanta reconstrução, quanta restauração será necessária? E quando Davi está falando aqui no Salmo, no finalzinho do Salmo, quando ele diz aqui no versículo 18, olha, faze bem a Sião, segundo tua boa vontade, ele está dizendo isso, e ele diz também depois assim, olha, edifica os muros de Jerusalém. Essa frase, essa expressão, ela vem bem no final do Salmo, e depois de estudarmos ele com muitos detalhes, né, nós vemos que Davi está falando aqui no final que a restauração espiritual envolve uma repercussão, ela tem repercussão, porque a minha vida afeta outras vidas, ou seja, aquilo que aconteceu com Davi, com o seu pecado, com a tratativa que Deus fez com ele, também afeta outras vidas que estavam ah, de pessoas que viviam ao seu lado. Então, eu gostaria que nós olhássemos para essa frase aqui
edifica os muros de Jerusalém, e pensássemos exatamente isso, que a restauração me faz enxergar que outros sofrem comigo. Por que Davi fala para edificar os muros? Os muros estavam caídos? Não, não estavam. Estavam quebrados? Não estavam. Precisavam de reconstrução? Não, também não precisavam. Mas o que acontece é o seguinte: os muros estavam intactos, mas espiritualmente todos estavam vulneráveis para o pecado. Todos estavam vulneráveis para o pecado. E nós sabemos que a nação, por completo, sofreu com o pecado do seu rei. E isso vem uma pergunta muito séria, uma lição muito séria para a minha vida e para a sua, nesse tempo de restauração, nesse tempo que tanto precisamos, e pensando nessa, melhor dizendo, né, pensando nesta repercussão, a pergunta é a seguinte: como a minha vida afeta os outros? Ela edifica ou ela destrói? Ela edifica ou ela destrói? Houve um acontecimento nesses dias aí, de um jogador famoso do Flamengo, aí da equipe do Flamengo, os flamenguistas que estão aí, não é? Nada contra o Flamengo, mas o jogador do Flamengo, o craque do Flamengo, foi lá, foi preso e foi liberado depois porque estava descumprindo, estava indo contra estava participando de algo contra as ordens que foram dadas, né, o plano emergencial de São Paulo, lá na cidade de São Paulo. Então, houve tudo aquilo e vários comentaristas esportivos dizendo, olha, ele é referência para adolescentes, para juniores hoje, para outras pessoas, então ele tem que entender que a vida dele afeta outras vidas, o comportamento dele afetará o comportamento de outros. E só esse exemplo que é tão claro aí, e Davi, ele entende isso para a vida dele aqui, faz o bem a Sião, segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém, ele vai dizendo, né, na sequência, que o quê? Que a vida dele, o pecado que ele tinha cometido, o erro que ele tinha cometido, poderia trazer consequências terríveis. Então, por isso, a nossa vida edifica ou destrói? O pecado tem consequências que precisam ser tratadas. E aí vem uma pergunta muito séria para o nosso coração, para a nossa vida. A pergunta é: o que precisa ser edificado nas nossas vidas? Olhando para isso, para esse tempo, olhando para as nossas lutas, para as nossas necessidades, não é? Será que dentro do lar, relacionamentos, ou relacionamento com outros familiares, extra, assim, que vão além do lar, né? Não aquele relacionamento de cônjuge e filhos, e pais e filhos, mas com os outros demais parentes, o que precisa ser edificado? O que precisa ser reconstruído? O que precisa ser tratado? O que está acabando? O que está ficando em ruínas que precisa o quê? Edificar. O que precisa ser edificado? Eu devo repercutir edificação nas vidas, edificação de situações, não é? Situações que estão desmoronando, eu devo ser instrumento de Deus para clamar ao Senhor. Quando Davi clama, ele diz: faze bem a Sião, faz o bem que vem do Senhor, segundo a tua boa vontade. E ele diz: edifica os muros de Jerusalém. E esse verbo edificar, ele tem também o sentido de quer dizer também, não é? Que ele significa construir, reconstruir, mas também estabelecer para que possa haver continuidade nas coisas. O que Davi está falando? O Senhor me perdoou, o Senhor cuidou da minha vida, agora esta repercussão, Deus, só o Senhor para consertar. Por que só o Senhor para consertar? Ontem, falando aqui, não é, sobre a devocional, nós lembramos de uma coisa muito importante, que a minha vida ela tem repercussão. Se tem repercussão, os erros que eu cometo, eles afetam outras vidas, eles afetam outras pessoas. Olha aí, por exemplo, nós estamos em toda essa pandemia, muitos milhões de valores foram enviados no Brasil inteiro, aos estados, tanta coisa aconteceu aí, e nós vemos uma situação tão caótica, tanto quanto antes. Claro,
muito dinheiro foi investido, mas muito dinheiro, o que que aconteceu? O que aconteceu? Por quê? Por causa daquilo que se faz, do erro, do pecado, então, da corrupção, tantas coisas mais. Então, tudo isso afeta pessoas, a economia, tantas coisas mais. Por isso, quando Davi diz aqui, Senhor, edifica os muros de Jerusalém, é, eu cometi meu pecado, Davi está dizendo, o Senhor me perdoou, mas agora isso tem repercussão, e só dependendo da misericórdia, da compaixão, da bondade do Senhor para seguirmos em frente. Por isso, nessa manhã, vamos pensar que a minha vida, ela afeta outras vidas, que as atitudes têm repercussão. Amanhã vamos ver versículo 19, sobre como Davi vai trabalhar as questões do quê? Que a restauração da vida reflete a restauração das pessoas que estão ao redor, a restauração da comunidade. Assim, eu convido você a respondermos ao Espírito Santo de Deus nessa manhã. A minha vida, ela está construindo ou destruindo? Se houve coisas que talvez você tenha praticado na sua vida que destruíram situações, relacionamentos, destruíram oportunidades que tinham, eu convido você a entregar a Jesus, entregar a Deus e pedir para Deus reconstruir, edificar aquilo que foi, digamos assim, destruído, está em destruição por causa do pecado, porque somente Ele pode fazer isso. Nós vamos orar agora, eu convido você a colocar sua vida diante de Deus. Bom dia, irmã Viviane, bom dia, irmã Marli também. Vamos orar nesse momento. Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado por sua graça, por seu favor, por seu amor tão bondoso. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E como Davi pediu a Deus, ao Senhor, quando, após ser perdoado o seu pecado, mas entender como tinha pecado, entender como aquilo que ele fez tinha reflexos, ó Pai, repercutia na vida das pessoas, nós também pedimos, ó Pai, por favor, perdoa nossos erros, reconstrói aquilo que, infelizmente, através de nós foi destruído, e que o Senhor edifique para a sua glória, que o Senhor restabeleça tudo o que é necessário para que seu nome seja glorificado, para que seu nome seja honrado, para que a paz e a bondade do Senhor sejam demonstradas. Nós somos tão falhos, ó Pai. Somos pecadores, erramos, mas o Senhor é bom, como diz o Salmo, a bondade do Senhor. Por isso, reconstrói pelo seu amor, graça e misericórdia. Continua cuidando das nossas vidas, famílias, nosso país, o mundo, ó Deus, essa pandemia, tão difícil esse tempo que temos enfrentado, mas confiamos no Senhor. E pedimos também, ó Pai, em nome de Jesus, ser com aqueles que estão infectados. Eu acabei de lembrar há pouco da irmã Vilma, lá nos Estados Unidos. Cuida dela, Pai. Cuida da irmã Vilma. Estabelece a saúde dela. Ó Pai, recupera a saúde dela. O Senhor sabe tudo o que ela precisa, o que ela tem. Ó Pai, em nome de Jesus. E tantos outros que estão hospitalizados, nas UTIs, entubados. Ó Pai, tantos pastores que nós temos notícia. Ó Pai, em nome de Jesus, coloca a sua mão de poder, de graça, de misericórdia. Ó Pai, eu clamo também para a vida daqueles que estão enfermos por outros motivos. Ó Deus, eu peço, ó Pai, pelo pastor Silas Costa, sofreu aquele acidente, que está no hospital para fazer cirurgia, que o Senhor cuide dele. Cuida, ó Pai, de outros que têm câncer, ó Pai. Tantas pessoas, cuida da Estelinha, ó Deus, coloque sua mão sobre ela. A vida da Juliana, ó Deus, Pedro, a Nicole. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, clamo pela vida do irmão Hélio, coloque a sua graça, derrama todo o seu favor na vida dele e tantos outros que precisam do Senhor. O Fernando, como foi pedido ontem, e outros, ó Pai, tantos que estão clamando, que precisam, Senhor, que precisam o alívio do seu sofrimento e a cura que vem do Senhor. Também, Pai, quantos estão com o coração dolorido por terem perdido entes queridos, estão em luto, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor guarde, que o Senhor abençoe, que o Senhor sustente. Também, ó Pai, continua cuidando do sustento do nosso lar, da nossa família, das nossas famílias, o dia a dia nosso, ó Pai, o trabalho, a renda, ó Pai, tudo está nas suas mãos. Cuida do nosso país, ó Pai, essa vacinação. Nosso país é um país realmente continental, ó Deus, é uma estrutura muito grande. O SUS, Sistema Único de Saúde, tem uma estrutura, Pai, que
diante da grandeza do nosso país, é uma estrutura muito boa, mas nós sabemos as dificuldades, ó Pai. Por isso, clamamos, ó Pai, em nome de Jesus, coloque sua mão sobre tudo isso, coloque sua mão sobre a estrutura para vacinação também, a fabricação de vacinas, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos. Nós pedimos realmente, porque só o Senhor pode fazer isso. Continua abençoando, guardando os nossos governantes, coloca a sua mão sobre a vida deles, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos, Pai. Como igreja, nós pedimos, suplicamos ao Senhor um avivamento do Senhor em nossas vidas, nossos corações, nossas comunidades de fé. Ó Pai, dá aos pastores cada vez mais autoridade e dependência completa do seu Santo Espírito. Ó Pai, cuida dos missionários, onde quer que estejam. Abençoa nossa campanha de missões mundiais nesse tempo. Ó Pai, faz toda a obra que precisamos. Nós oramos, nós clamamos, entregamos tudo nas suas mãos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Você tenha um bom dia. Se esse vídeo, então, edificou a sua vida, eu convido você a, a compartilhar para que outros ouçam também a mensagem de Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Em nome de Jesus. Amém.